Olá, turma. Eu me chamo Leonardo Flores. Eu vou ser o professor formador de vocês nessa disciplina que se chama Libras. Ela é voltada para os estudantes do curso de Letras do IFTM. Ela tem uma carga horária de 60 horas, tá bom? E agora eu vou fazer um vídeo me apresentando para vocês e a gente vai... Na verdade, eu gostaria que fosse um bate-papo, mas essa minha conversa com vocês apresentando a disciplina. Eu tô com um roteirinho que eu fiz e eu vou explicando para vocês como que vai acontecer essa disciplina e de que maneira esses processos serão desenvolvidos, né? Antes disso, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre mim. Eu sou Leonardo Silva Flores, eu sou professor já há um tempinho, há uns 15 anos. Atualmente, eu sou professor do atendimento educacional especializado na Prefeitura Municipal de Uberlândia. Eu trabalho junto com estudantes com deficiência e dentro dessas deficiências nós vamos entender que são autistas, né, transtorno global do desenvolvimento, estudantes com deficiência intelectual e altas habilidades. Dentro desse processo da educação especial, eu também tenho estudantes surdos e estudantes cegos ou com baixa visão. Então, dentro dessa gama de atividades, eu desenvolvo o meu trabalho pedagógico aqui em Uberlândia. Atualmente, eu também sou doutorando do curso de Artes Cênicas na UFO, em teatro. A minha primeira habilitação é em teatro. Ela é em Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas, eu fiz em Brasília, eu sou de Brasília, então eu iniciei os meus processos artísticos e educacionais em Brasília. E eu acabei vindo para Uberlândia porque eu fiz o concurso e aqui estou desenvolvendo esse trabalho, mas antes disso, em Brasília, eu já trabalhava com estudantes com deficiência, mas como professor de contrato temporário, e dentro dessas atividades, incluindo as Libras, né, e os estudantes surdos. É interessante ressaltar também que a minha vivência com as pessoas surdas, ela não aconteceu apenas quando adulto ou quando eu me tornei um professor, mas já no ensino fundamental e médio, quando eu fiz em Brasília, eu tinha colegas, né, que eram estudantes surdos. Então, naquela época, eu, enquanto estudante do ensino fundamental e médio de escola pública em Brasília, eu estudei toda a minha vida em escola pública, eu já tive contato e tinha contato com estudantes surdos. E isso acontecia de uma maneira muito orgânica, né? Então, eu, enquanto estudante, tinha os meus colegas e eu percebia que tinham os professores. Porque os estudantes, eles participavam da aula conosco durante o ensino regular e no horário contrário, eles tinham aula com os professores em Libras. Então, até aí, esse era o meu conhecimento, né? Era só o meu convívio com os meus colegas. Depois de um tempo, estudando, agora eu tenho uma noção um pouco melhor, enquanto professor, né, e sobre o processo de alfabetização, educação da pessoa surda. O processamento neurológico, né, e de conhecimento, o processamento pedagógico da pessoa surda é diferente de uma pessoa ouvinte. Então, às vezes, o entendimento de conceitos, formação de frase, tudo isso é diferente, né? Libras, que é a língua brasileira de sinais, ela é entendida como um idioma. Então, diferente, por exemplo, do Braille, que é um código utilizado para pessoas cegas. Então, Libras, assim como português, inglês, espanhol, francês, é um idioma. E ele tem as suas peculiaridades na sua comunicação. Aqui no Brasil, nós temos a legislação que garante o acesso e o respeito, o entendimento sobre a educação em Libras. Então, a pessoa surda, ela tem direito a ser alfabetizada na sua primeira língua, que é Libras, em segundo, português, que é a nossa língua oficial do nosso país, do Brasil. Então, é extremamente importante e depois de um tempo vocês vão perceber dentro desta disciplina com algumas leituras sobre um processo histórico rápido da educação de pessoas surdas no Brasil,
ela foi acontecendo gradativamente, claro, e isso vai acontecer ao longo dos tempos. Mas hoje em dia a gente consegue efetivamente trabalhar um pouco melhor. Claro que a ideia dessa disciplina é que a gente possa ter um clareamento, um norte sobre como trabalhar com as pessoas surdas, né, com os estudantes surdos, que têm as suas características perspicazes ali para o seu desenvolvimento. Então, a gente vai tentar desenvolver um pouco, né, dessa disciplina para que vocês possam ter essa ideia. Quando eu fui convidado para poder trabalhar no IFTM nesta disciplina, eu fiquei bastante feliz e também um pouco apreensivo, porque eu fico pensando, nossa, eu não sou fluente em Libras, mas eu posso ser um professor da educação especial e trabalhar com pessoas surdas, né? A ideia dessa disciplina, eu gostaria muito que fosse para a gente aprender Libras, né? Já direto no idioma e se comunicar em Libras. Mas é para que a gente possa ter esse entendimento do processo pedagógico com uma pessoa surda, tá bom? Mas a gente vai ter prática sim, tá? Isso é legal e eu acho que funciona muito bem na disciplina. Eu vou pegar o meu roteiro e aí eu vou ler para vocês e explicar como que isso vai acontecer, tudo bem? Bom, essa nossa disciplina de Libras, ela tem 60 horas, né, a sua carga horária, e ela é oferecida agora neste momento, no ano de 2025, no primeiro semestre, para o 8º período do curso de Letras do IFTM. A ementa dessa disciplina, e aí tudo isso que eu tô lendo vai estar disponibilizado para vocês na plataforma Moodle, e também qualquer coisa, podem entrar em contato comigo pelo e-mail, mas principalmente com os seus tutores, tá bom? Que eles é que vão fazer esse processo de mediação. A ementa diz o seguinte: comunidade surda, cultura, identidade, diferença, história, língua e escrita de sinais. Noções básicas da língua de sinais brasileira, o espaço de sinalização, os elementos que constituem os sinais, noções sobre a estrutura da língua, a língua em uso em contextos triviais de comunicação. Então essa é a ementa da nossa disciplina. Vocês percebam que não é apenas o ensino de Libras como uma comunicação, como um idioma, mas é todo esse processo pedagógico de como trabalhar com uma pessoa surda, tá bom? Agora a gente vai se atentar nos objetivos específicos. O geral, antes, é conhecer os aspectos gerais do ensino de Libras e educação da pessoa surda. Os específicos, identificar e utilizar a Libras como fator facilitador da inclusão social de pessoas com deficiências auditivas e pessoas surdas. Aplicar noções básicas de Libras nos diversos contextos sociais, conhecer e compreender os princípios da tradução e interpretação de Libras português e português Libras. Hoje em dia a gente já tem o curso de graduação em Libras, né? Isso é algo bacana, porque a gente já tem essa graduação em Libras, letras Libras, isso é fantástico. Conhecer as idiosincrasias da comunidade e da cultura surda, contribuindo para a inclusão social do surdo. Reconhecer as barreiras e facilitadores enfrentados por pessoas com incapacidades auditivas. Então, esses são os objetivos específicos, né? É entender como lidar esse processo da educação de pessoas surdas, o processo facilitatório ou problematizador que vai trazer para que nós possamos fazer uma reflexão. Acredito que lá no módulo 3, a gente vai ter um texto, um artigo atual, que foi de 2024, sobre o processo de enfrentamento e facilitadores e dificultadores aí do ensino de Libras para pessoas surdas, tá bom? Aqui em Uberlândia, nós temos, claro, os nossos estudantes surdos, e aí eles frequentam o ensino regular, e no horário contrário, tem a educação especial, o atendimento educacional especializado, mas com um professor de Libras em Libras. E isso é fundamental para o seu desenvolvimento. E dentro da sala de aula tem os intérpretes, que são as pessoas que vão interpretar o português Libras para os estudantes surdos, né? Eles não são, acredito que em alguns momentos,
ou não sei se obrigatoriamente eles são formados em pedagogia ou formados em Libras, como graduação. Mas eles têm apenas essa função de traduzir, né, de interpretar o português para Libras, porque vocês vão perceber lá no módulo 2 que não é exatamente como nós falamos, né? A formação de frase, a formação do conceito, da ideia do que se quer passar é diferente da língua portuguesa, tá ok? Então, eu vou esmiuçar um pouquinho o que vai acontecer no módulo 1, 2 e 3, diferente das outras disciplinas, talvez. Nós teremos 3 módulos. Eu organizei dessa maneira porque eu acredito que que vai ficar mais dinâmico e vai ficar bacana para o entendimento dessa disciplina. Então, no módulo 1, ele vai acontecer entre o dia 28/4 de 2025 até 11/5 de 2025. Esse módulo, ele se chama Comunidade Surda, História, Identidade e Cultura. Nesse módulo, vocês vão ter alguns textos que vocês vão ler para poder entender um pouco mais sobre a comunidade surda, sobre todo esse processo, que é diferente, né? Então tem as suas peculiaridades, eu volto a falar sobre isso. E nesse módulo 1, vocês vão responder um questionário sobre os textos que eu selecionei para que vocês possam fazer esse aprendizado da história, da identidade e da cultura surda, tá bom? Lembrando que sempre vai ter um fórum de dúvidas em todos os 3 módulos para vocês comunicarem com os seus tutores e comigo também, se for necessário, certo? Então, nesse módulo vai ser basicamente a leitura do texto, vai ser um conhecimento um pouco mais teórico sobre como lidar, né, a cultura surda, entendendo que Libras é a linguagem brasileira de sinais, assim como nós temos o nosso português. Quando nós formos à França, à Espanha, lá vai ter um idioma específico para as pessoas surdas, né, que vai ter outro nome. Libras é para comunicação no nosso país. E mesmo a Libras no nosso país, a gente vai ter dentro das regiões, como nós temos os sotaques, a regionalização da língua, do idioma, isso também se dá com Libras. Então, às vezes basicamente o sinal vai ser o mesmo, mas tem alguns sinais que são diferentes de região para região, né? Isso não significa que você não está falando ou não está se comunicando em Libras, sim, mas que existem sinais específicos daquele lugar, né? Daquela cidade, isso faz parte de todo o processo cultural, né? Então é preciso entender também um pouco sobre isso. Então, lá no módulo 1 vai ser os textos e o questionário. No módulo 2 vai ser o seguinte: ele vai acontecer do dia 12/5 de 2025 a dia 1/6 de 2025. Esse módulo, ele é maior, mas ele é maior por um propósito, tá bom? Então, nesse módulo, ele se chama Noções Básicas em Libras. Vocês já entenderam um pouquinho sobre o processo cultural histórico, né, e da comunidade surda. Claro que é muito superficial, a ideia é que vocês se aprofundem um pouco mais sobre isso em alguma pós-graduação, numa especialização ou em algum curso específico, né? Só essa disciplina de 60 horas, ela não dá conta, né, de toda a gama e a necessidade, a diversidade que existe dentro da cultura surda. E aí, neste módulo, tem a indicação de textos e vídeos que vocês vão fazer. E a ideia desse módulo, vocês vão produzir um vídeo, assim como eu estou fazendo esse com vocês, produzir um vídeo e vocês vão gravar a datilologia do seu nome. A datilologia são os sinais que a gente faz com a mão, que a gente aprende A, B, C, D, E, F, G, H e assim por diante, tá bom? Então vocês vão fazer a datilologia do seu nome. Essa vai ser a atividade do módulo 2. Claro que embasado sobre as leituras, fundamentado com os vídeos e o que vocês vão aprendendo até aqui. Então, vocês vão fazer no módulo 2 um vídeo dizendo o nome de vocês. Por exemplo, eu me chamo, né? O meu nome é Leonardo, ok? Então, vocês vão fazer a datilologia do nome de vocês. Claro que se vocês tiverem um sinal, pode fazer esse sinal.
O meu sinal é esse. Então, foi um amigo surdo que me batizou, né? Me deu esse sinal. Então, o meu nome, o meu sinal é esse aqui. Então, quando eu estou conversando com alguém falando, o Leonardo, então basta eu fazer isso aqui. Eu não preciso fazer Leonardo. Eu não preciso toda vez ter que fazer a datilologia do meu nome. Basta eu fazer o sinal e aí a gente entende que é sobre mim que as pessoas estão falando, ok? É como o nome, é algo individual de cada pessoa. Cada pessoa tem o seu sinal. Então, o módulo 2, vocês vão fazer a datilologia do nome, né? Léo, ou então fazer o sinal de vocês e vão enviar. Então, essa vai ser a atividade do módulo 2. Como ele é um módulo mais extenso, ele é um módulo grande, ele é proposital. Dentro do módulo 2 vai acontecer a atividade presencial, tá bom? E a atividade presencial, ela vai ser uma continuação desse módulo 2. Dentro do módulo e da atividade presencial, vocês vão ter textos e vídeos para poder assistirem. São vídeos legais, curtos, não é nada muito aburrido, tá? Então, vocês terão vídeos que vão ensinar cumprimentos, saudações, oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? Que vai ensinar alguns sinais sobre expressões para vocês se comunicarem e alguns cumprimentos. Também vai ter um vídeo que vai explicar sobre os adjetivos, né? Como que eles vão acontecer e sobre os verbos. Quando eu tô conversando em Libras e aí eu falo, oi, tudo bem? Eu vou amanhã na casa da minha tia. Então eu não vou falar em Libras, eu vou amanhã na casa da minha tia. Então em Libras eu vou dizer, eu amanhã vou casa tia. É assim que a gente organiza, mas tudo isso vocês vão entender ao longo dessa disciplina, tá bom? E com os vídeos. Então, dentro do módulo 2 vai acontecer a atividade presencial, que ela já tá prontinha. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. O tutor vai acompanhar vocês nessa atividade. Vocês vão assistir os vídeos, se possível assistir antes, vai ser melhor. E no dia, vocês vão praticar. Vocês vão fazer duplas ou trios e vão praticar as saudações, os cumprimentos, os adjetivos, os verbos. Vocês vão aprender esses sinais. É um material que já está pronto, não foi eu que produzi eles, né? Então eu utilizei eles para que vocês possam fazer esse acompanhamento e aí a gente entender também toda essa diversidade regional que existe na Libra. E aí vocês vão fazer esse exercício e a avaliação vai ser a própria atividade, a presença de vocês no dia e o diálogo que vocês vão estabelecer. Então, eu gostaria que vocês assistissem os vídeos, fizessem duplas, tivessem um tempo para construir um pequeno diálogo, né? Oi, tudo bem? Bom dia, como você tá? Meu nome é tal, o meu sinal. E aí, faz um diálogo pequeno e vocês vão apresentar para os próprios colegas, tá bom? O tutor faz esse acompanhamento e vocês façam uma apresentação. Então essa vai ser a atividade presencial. Voltando para o nosso mundo virtual, acabou o módulo 3, né? A gente vai, lembrando mais uma vez, que tem fórum de dúvidas em todos os módulos para que vocês possam fazer tirar as dúvidas, fazer o acompanhamento todo da disciplina, tá bom? E aí, desculpa, isso tudo era no módulo 2, o módulo 3 ele vai vir agora, olha só que confusão. O módulo 3 ele vai chegar agora, tá bom? Ele vai acontecer do dia 2/6 de 2025 a 13/6 de 2025. Nesse módulo, ele tem o seguinte nome: Barreiras e facilitadores da inclusão de pessoas surdas na educação. Neste módulo, vocês vão ter textos para lerem e aí vocês vão fazer um fórum de discussão. Nesse fórum tem uma pergunta, uma questão, uma problematização
que eu vou trazer para vocês e vocês vão, partindo dessa problematização, desenvolver o fórum de conversa de vocês, fórum de discussão, tá bom? E aí a ideia é, vocês vão ler o texto, vão trazer uma problemática, você traz no mínimo uma problemática e precisa comentar outras duas de dois colegas diferentes. Por exemplo, eu li o texto e aí eu coloco a minha questão sobre o texto. Não é resumo, não é o que eu achei, não é o que eu penso. É trazer uma problemática para que nós possamos fazer uma reflexão no fórum de dúvidas. Então eu coloquei a minha problemática e aí, se eu fui o primeiro, ok, coloco a minha problemática, espero ali mais 2 dias. Assim que os colegas colocarem, eu vou comentar aqui o da Joana, eu achei interessante esse comentário, isso que ela colocou. E aí você desenvolve ali um diálogo com ela. E também, eu gostei também muito do que o Antônio falou, sobre educação, sobre o enfrentamento, sobre o desenvolvimento da pedagogia dentro da Libras, né? Então, vou lá e comento dele também. Para avaliação desse módulo, do módulo 3, você precisa pelo menos postar uma problemática e discutir, comentar outras duas de 2 colegas diferentes, tá bom? E aí eu espero que vocês possam ter um desenvolvimento bacana dessa disciplina. Deixa eu ver se eu consegui falar tudo que eu queria dentro desse vídeo. Deixa eu ver, falei do módulo 1, 2 e 3. Lembrando que o módulo grandão, aquele maior, é o módulo 2, tá? Eu acho que em algum momento eu sempre me referi ao módulo 3, mas não, é o módulo 2. O 3 vai ser o fórum de discussão. Então, já falei do encontro presencial que vocês vão ter. A avaliação da disciplina, ela vai acontecer justamente, vocês têm uma prova, né, que vocês fazem, e também com os 3 módulos. No primeiro módulo vai ser o questionário que vocês vão fazer online. No segundo módulo vai ser o vídeo com a datilologia do seu nome e do seu sinal, se você já tiver. No módulo 3, vocês vão participar do fórum de discussão, postar uma problemática e comentar outras duas de 2 colegas diferentes. Pode ser mais? Pode, ótimo, tá? Mas no mínimo são 2 comentários de 2 colegas diferentes. E também falei sobre a aula presencial, que vai ser, a avaliação dela vai ser a sua participação no dia da disciplina e, de preferência, se vocês puderem assistir os vídeos antes, assistam. Se não, assistam todos juntos na hora, façam duplas, trios ou grupos, desenvolvam um diálogo em Libras, se comuniquem em Libras na medida que vocês conseguirem, tá bom? E apresentem para os seus colegas no dia da aula presencial. Então, até o momento a gente fica por aqui. Eu espero que eu tenha esclarecido mais ou menos como vai acontecer a nossa disciplina. Eu estou bem empolgado, eu espero que vocês se dediquem ao máximo. A educação é algo que a gente sofre um pouco, mas eu gosto muito do que eu faço, né? Dentro da educação especial, enquanto professor, eu sou muito feliz. Toda profissão tem as suas problemáticas e dificuldades, mas a gente precisa estar feliz minimamente no que a gente faz. E eu sou muito feliz enquanto professor. Eu espero que essa disciplina seja maravilhosa, gostosa, tranquila, e não se preocupem em ter que aprender 100%. Aprendam o que vocês precisam, o que é necessário, sabe? Tem algumas coisas que são mínimas, que a gente precisa realmente, que já são prontas, né, do nosso sistema. Mas façam tudo com amor, com carinho. Eu entendo que todo mundo tem no seu dia a dia muito corre-corre, né, as coisas, e aí a gente volta aqui para esse momento para poder estudar e trocar ideias, tá? A gente vai ter um encontro uma vez por semana, ele vai acontecer às segundas-feiras, provavelmente às 19 horas, tá bom? Mas tudo isso vai ser esclarecido e vai ficar dentro da plataforma do Moodle, lá da nossa sala da disciplina, certo? E aí depois eu vou fazer outros vídeos, um vídeo para cada módulo e falando um pouco, discutindo um pouco mais sobre os textos com vocês, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, manda e-mail para mim, para o tutor, para os coordenadores, para quem for possível e necessário, para que a gente possa manter o diálogo
e ter uma excelência no ensino de vocês, tá bom? Um abraço bem forte para vocês e espero que iniciem bem essa disciplina. Um abraço.